Olá, capricornianos, sejam muito bem-vindos à leitura de vocês. Previsão para os próximos 6 meses. Bem, primeiro tempo de 2025 acabou, vamos iniciar o segundo tempo, Capricórnio. Vamos embora? Vamos juntos? Bem, a primeira leitura para vocês aqui no canal. Eu sou o Leandro Costa, você está na Conexão Divina e eu venho trazer a tua leitura, beleza? Vamos juntos agora entender quais são os acontecimentos, qual a energia, quais as mudanças, tudo que o segundo semestre de 2025 tem para te propor, Capricórnio. Opa, vou deixar, gostei. Deixa aqui, ela pulou, já vou deixar aqui do lado. Tem um significado muito interessante essa carta, hein? Lembrando, é uma leitura coletiva, pode ser que ela não ressoe totalmente com a tua energia. Pega para ser apenas aquilo que faça sentido. É uma leitura para um ciclo específico, então se você sentir que a vibe está ressoando contigo, salve esse vídeo, assiste mais de uma vez, vai acompanhando os eventos aí. Dá uma olhada também nos outros signos fortes no teu mapa, no teu ascendente, na tua lua, Vênus, para poder ter uma informação mais completa, tá bom? Vamos iniciar, já saiu a primeira carta de vocês ali. Vamos complementar a tiragem, Capricórnio. Veja bem, a primeira carta que saltou aqui para você foi a carta dos sonhos, tá? Então eu vejo, Capricórnio, que você está numa fase de muita idealização com relação ao futuro. Eu vejo que você tem pensado muito sobre as questões que você quer alcançar, sobre criar caminhos para realizar teus sonhos, mas ao mesmo tempo você tem um mundo imaginário que você precisa tomar uma decisão muito significativa com relação a isso. Existe uma coisa que é a imaginação criativa, existe uma outra coisa que é a fantasia. A fantasia é quando você começa a se realizar através do imaginário. Então você cria um mundo na tua mente e você vai vivendo aquele mundo ali como se ele fosse real, mas que ele não tem nenhuma perspectiva de se manifestar como algo prático, tocável, palpável na vida. E é isso que você precisa fazer uma autoanálise. Se você está criando caminhos de fato para atingir seus objetivos ou se você está se realizando numa fantasia que vai te trazer frustração mais adiante. Esse é o primeiro ponto que, se você resolve agora, dá uma encurtada muito longa nesse caminho teu até o final do ano. Muito. Se você entende isso agora, você toma controle da tua vida. Entende? Se você consegue definir se você está com algo muito bem estruturado a nível de metas ou não, você já vai conseguir alinhar. Ao mesmo tempo que você consegue perceber a distância de onde você está para onde você quer chegar. Tanto internamente, né, as mudanças que você quer fazer por dentro, quanto as realizações. Eu vejo você numa luta para ter o controle da tua vida e não se permitir também viver muitas vezes um lado de sonho, até mesmo no campo afetivo, de idealizar relacionamentos perfeitos ou de acreditar que a pessoa vai mudar com o tempo, coisas desse jeito. Você com muito medo de perder, a carta da avareza, e esse medo de perder, ele acaba impedindo que você vá adiante e que você de fato tenha controle sobre a sua vida, tá? Vamos agora expandir, vamos ver o teu lado profissional. Nesse momento eu já te convido para se inscrever, deixar seu like e comentário, caso você esteja gostando, tá bom? Vamos lá, Capricórnio, trabalho, carreira, Capricórnio, segundo semestre de 2025. Primeira, segunda, terceira carta para vocês. Olha, eu vejo você no campo profissional rompendo barreiras, tá? Você dentro de um território, de um terreno que ele não é um terreno fértil, não é um terreno fácil, não é um território que você consegue fluir, consegue florescer com facilidade. É como florescer no meio de uma rocha, que exige de você coragem, exige de você uma força a mais do que o que seria esperado de maneira fluida. Então, eu vejo você no campo profissional passando por esse momento. Ao mesmo tempo, eu vejo você mais na tua, mais silencioso, mais silenciosa, reservando os teus sonhos, mantendo o teu universo interno equilibrado, em harmonia. E no teu campo profissional também, eu percebo esse lado de como se você quisesse, de alguma forma,
agir de uma forma massiva, porém em silêncio. E aí, esperando o tempo certo das coisas acontecerem. Você está num processo que as coisas estão acontecendo. Você já rompeu a primeira barreira, que é algum tipo de aprendizado que você precisava, que era importante para você. Então, vejo você rompendo um campo difícil, mantendo cautela sobre teus sonhos e aguardando o momento certo para que as coisas se resolvam. Para quem está dentro de um campo profissional, os teus objetivos eles vão ser alcançados. Só ainda não está na lua certa. Ainda está chegando o momento, tá? E você precisa aguardar esse momento em silêncio, porque você já fez o esforço que era necessário. Agora é aguardar em silêncio, manter uma postura interna de confiança, de paz, de equilíbrio, de tranquilidade e não ficar compartilhando também com pessoas que não querem seu bem, para que a inveja não atrapalhe esse processo. E para quem está em busca de um trabalho, certamente ele vem, ele está a caminho. A carta da Lua fala sobre isso. Esse ciclo está chegando, é preciso um pouquinho mais de paciência. Você percebeu que essa figura está grávida? Olha que coisa linda. Ela está grávida. Já já esse projeto, essa realização vai nascer. Só está aguardando a lua certa. Então tenha calma, tenha um pouquinho mais de paciência. Eu sei que você teve que romper uma situação difícil, eu sei disso. Eu sei que você teve que ser uma flor que floresceu no meio da rocha. Mas mantenha essa serenidade, mantenha esse silêncio interno, mantenha essa certeza de que as coisas estão acontecendo e que vai já já colher os frutos desse esforço. Agora, com relação ao teu dinheiro, Capricórnio. O dinheiro de Capricórnio no segundo semestre de 2025. Primeira carta para vocês com relação a dinheiro. Uma nova visão, interessante isso, né? Vão mudar a perspectiva com relação a dinheiro, né? Beleza. Vidas passadas, opa, tem questões aí do passado que influenciam a tua vida financeira. E aí a gente vai pegar aqui também um pouco do ambiente familiar com uma influência muito forte na sua visão com relação a dinheiro. E aí as crenças que você tem com relação a dinheiro, elas têm um peso muito grande. E a transformação acontecendo aqui. Bem, não podia ser melhor, né? Não podia ser melhor. A gente trouxe na mesa a abertura de uma nova visão para você com relação à grana. A gente traz as questões de vida passada sendo compreendidas, sendo entendidas. Então você olha a relação dos seus pais com relação a dinheiro, você olha o histórico da tua família, como se relacionava com o dinheiro, e eu percebo que você vai meio que na contramão disso, tá? A carta da transformação fala de alguém que quer mudar algum tipo de padrão ancestral que envolve a vida financeira. Culto à ancestralidade para você é algo muito bom, muito saudável, tá? Para justamente desbloquear questões aqui que envolvem a vida financeira. De repente você passa por ciclos ou você olha a tua história de vida, Capricórnio, e você vê que familiares teus no campo financeiro passaram por situações muito iguais. Você diz, caramba, a vida da minha mãe está repetindo aqui, a vida... E você tem hoje a oportunidade de compreender isso e quebrar esse ciclo por conta da carta das transformações. Então você tem aí um momento muito propício para quebrar uma espécie de ciclo, né, repetitivo, financeiramente falando, dentro da estrutura da família e abrir uma perspectiva diferente. É aquela pessoa que de repente ela sai daquele padrão da família, ela muda radicalmente ou está fazendo uma transformação que envolve também um certo afastamento ou limitação com relação à influência da família junto à tua vida financeira. Aqui você está com cartas que são cartas muito interessantes, mas que ao mesmo tempo trazem uma relação muito forte com a tua prosperidade financeira, com o espiritual, porque quando a gente traz esse laço de ancestralidade influenciando o financeiro, é bem interessante aprofundar nisso. Por isso eu falei da questão de culto à ancestralidade, porque muitas vezes a tua vida financeira não está deslanchando por uma questão energética de vínculo com um padrão repetitivo da família. Não esquece que você é parte de uma grande árvore. Teus ancestrais são as raízes e ali tem muita coisa que você vai repetir, tá bom? Mas está aqui disponível para você um momento de transformação.
Aprofunda o teu conhecimento com relação a essa questão de ancestralidade, reverencie seus ancestrais através de oração, que vai ser muito bom para você ter mais caminhos com relação a dinheiro. Não vejo dificuldades para você com relação a grana, pelo contrário, eu vejo aqui transformações muito significativas, como se você fosse separar o momento de agora para o próximo, a partir de uma nova visão, de uma maneira de lidar com dinheiro diferente, que difere também da maneira que a sua família sempre conduziu a grana. Você abre um campo de transformação e que ele te abre muitas outras possibilidades de crescimento, de padrão de vida. Agora vamos ver o coração, relacionamento para os capricornianos que estão dentro de um relacionamento casados ou namorando sério, alguma coisa assim. Depois a gente vai tirar para os solteiros, tá bom? Para quem está dentro de um relacionamento, vamos lá, primeira carta, maturidade. Que bom, hein? Amadureceram, estão começando a olhar a vida a dois de um jeito diferente, estão começando a olhar a vida a dois mais no sentido de valores, estão buscando mais qualidade, mais virtude, mais relação a longo prazo, né? Valorizando as relações a longo prazo, as pessoas aqui que cresceram muito. Amistosidade, aprendendo a lidar com o outro, aprendendo a fazer concessões, aprender que nem tudo é igual, né? Temos aqui uma árvore com um tom amarelado, a outra com um tom mais para um rosa, para um vermelho. Então, aprendendo a lidar, a maturidade de aprender a lidar com a diferença, gerando um equilíbrio, gerando uma amistosidade, gerando um certo companheirismo, gerando uma complementação, né? Muito bom. Terceira carta para vocês. A carta do mestre, sabendo ouvir também a tua voz interior, mas também vivendo de acordo com princípios que são espirituais. A carta do mestre, para mim, ela fala muito também de pessoas que começam a olhar a vida amorosa, olhar o relacionamento com um olhar mais espiritual e entender o quanto é sagrado dividir a jornada evolutiva junto a alguém. É uma leitura que aqui nesse ponto ela ficou muito específica, né? Porque a gente sabe que são poucos que estão vivendo uma relação nesse padrão de qualidade. Se você é uma dessas pessoas, me deixa saber aqui. Você vê a combinação linda de cartas. A maturidade junto da amistosidade. Amadurece ao mesmo tempo que aprende a lidar com o outro, aprende a lidar com a diferença, aprende a fazer concessão, aprende a entender que muitas vezes o que o outro tem de diferente é justamente aquilo que precisamos aprender. Agora, para quem está fora de um relacionamento, mas está buscando um amor, o que vai acontecer no segundo semestre? Vamos lá? Para quem está em busca de um amor, os capricornianos que estão buscando alguém no segundo semestre, primeira carta de vocês, isolamento. Percebo que agora acontece não, hein? Segunda carta, repressão. Terceira carta, a integração. É preciso curar algo antes de iniciar um novo relacionamento, tá? Eu não vejo que você consegue, nesse período, encontrar alguém. Me parece que existe um certo luto. A carta do isolamento fala disso, fala de alguém que passa por um certo luto, que ainda tem muita questão aí de... Me parece que viveu relacionamentos muito tóxicos, né? A repressão. E ainda precisa passar por um processo de cura para poder estar integrado a outra pessoa, para poder, de fato, estar preparado para viver um novo amor. Então, aqui a gente não tem um presságio que, de repente, era aquilo que você gostaria de ouvir, mas é um presságio interessante, é uma mensagem muito interessante, porque te mostra aonde é que as coisas estão travadas, né? O isolamento gracial fala de pessoas também que estão distantes de si. Parece que há um coração de gelo aí, né? Chorando, aqui nós temos lágrimas. Então eu vejo que são pessoas que passaram por momentos bem difíceis relacionados à vida afetiva, que precisam ainda de curar isso.
precisa de passar por um processo mais lento de purificação, de transmutação, precisa entender ainda o porquê dos problemas anteriores, as causas, o quanto aquilo deixou de sequela, ainda tem pontos a serem trabalhados para que você possa estar preparado para entrar num novo relacionamento. E aqui tem muito também de como se você inconscientemente criasse uma barreira também para que, energeticamente, né, para que alguém pudesse se aproximar de você. Conselho para Aquário, para a gente fechar aqui a nossa tiragem, fechar esse momento maravilhoso. Vamos lá? Perdão, Aquário não, Capricórnio. Capricornianos, vamos lá, o conselho de vocês aqui para a gente fechar. Beleza. Desaceleração, tá? Desaceleração, conselho de vocês para os próximos 6 meses, capricornianos. Fala desse caminhar mais lento, fala de respeitar os seus limites. Cada coisa acontece no seu tempo, é hora de você caminhar de forma devagar e mesmo nesse desacelerar, mesmo nessa questão de menos intensidade, aqui perseverança e constância é a chave do sucesso. Mesmo caminhando devagar, você vai atingir seus objetivos, sem querer correr, sem querer fazer com que as coisas aconteçam fora do ritmo natural da natureza, da própria vida, né, da existência. Fechamos a sua leitura, foi uma leitura iluminada, fiquei muito feliz com a leitura. Bem, nos encontramos em breve, capricornianos, um fraterno abraço, até breve.